Olá, você que se conectou aqui no podcast da Via Global. Eu estou aqui com a Karen Costa, que ela é conselheira consultiva. Tudo bem, Karen? Como é que você está? Eu sempre falo tudo ótimo. Hoje eu vou falar tudo bom. O assunto hoje é bem bacana. Hoje a gente vai falar sobre o mito do gasto versus investimento. Por que não investir está te custando milhões? É mesmo? É verdade? É? Impressionante, porque a equação ela exponencializa. Então, o que eu não gasto hoje é o prejuízo constante, né? Então, é isso que acontece. Existe medo de investir? Com certeza. Pensa bem. Você é um microempresário. Você sabe que você está vendendo 50 mil por mês. Sim. Então, você já sabe o aluguel, o funcionário, o imposto, os equipamentos, você tem que tirar salário, você paga o contador. Você tem medo de investir ou não? Sim. Com certeza. A gente estava até falando disso agora. E outra coisa, e se eu fizer tudo isso e não der certo? Aí você fica se martirizando. Putz, eu perdi esse dinheiro. Nossa, o que eu faria com isso? Eu sabia que não era para eu investir. Então, investir, a primeira impressão que alguém vem na tua porta assim, já vou gastar com isso. A carinha aparece lá. Consultora. Conselheira consultiva. Conselheira. Aí ele pensa, mais um consultor. Deus que me livre, igual ela já veio um monte aqui. Esses caras que vão chegar aqui, agora vem a mulher também, vai chegar aqui, vai me dar uma lista, vai falar todos meus defeitos. Eu já sei meus defeitos, já sei. O que eu vou fazer com isso? Você tá maluco que eu vou pagar isso aí? Não vou pagar nunca. E daí, o que ele faz? Ele pega e fala, isso para mim não é um investimento, isso é um gasto. Eu não vou gastar com consultor. Não. Pode ter o nome que for, eu não quero. E, na verdade, eu considero o meu trabalho um gasto ou um investimento? Eu tenho que considerar que eu estou te trazendo algum benefício. Sim. Gasto é quando não existe um benefício. Investimento é porque você tem um benefício. Essa é a primeira definição dentro da empresa. Eu gastei com um copo plástico. Poxa, mas se eu colocar um copo de vidro, beleza. Então, eu só preciso de lavar. Quem é que vai lavar? A pessoa que eu já tenho, meu recurso, o pessoal da limpeza, da manutenção, elas podem lavar? Eu tenho copo suficiente? Sim. Ou eu vou pegar esse monte de copo plástico e só jogo no lixo? Porque a sustentabilidade é sobre isso. Exatamente. Vamos usar a mesma caneca, vamos usar uma garrafa d'água, como que eu vou atender? Então, é sobre isso. Então, você sempre está falando. Agora, é um investimento o meu cliente sentir que ele pode ter um copo de vidro? Que quando ele está tomando um café, o negócio não esquenta e queima a mão dele? Então, isso é um investimento, a xícara, ou isso é um gasto desnecessário? Sim. Então, nós temos que saber. Gasto é tudo que você tem e não volta para você. Investimento, ele vai voltar para você. Seja por conhecimento, eu sou uma consultora, seja por conhecimento, seja por análise, seja pelo operacional. Porque, olha, eu fui dona de empresa por 25 anos e resolvi ir para a consultoria. Por que eu fiz essa transição? Porque eu tinha que fazer uma transição tendo meus aspectos físico, emocional, espiritual e também o meu intelectual. Quando você passa a fazer um trabalho, eu estava no ramo imobiliário, por exemplo. Então, o que acontecia? Compra uma casa, reforma, vende. Pega um terreno, constrói e vende. Que mais eu faço? Eu compro um imóvel, alugo, depois esse imóvel não está dando retorno, eu vendo. Beleza. Se eu estou construindo a construção civil, quanto do processo da construção dessa sala eu faria? Nenhum. Sim. Nenhum. Por quê? Porque eu tenho uma visão de administração, arquitetura e decoração. Eu sei que é bem bacana ter esse painel na parede, mas eu não faço isso. Eu não faço. Sim. Então, o que acontece? Quando eu chego aqui e falo assim, Guido, quero fechar um negócio com você. Guido, olha o meu booking,
Olha que obras legais. Olha que legal. Você pega e fala, Karen, vem. Vem porque eu realmente estou tendo uma dor de cabeça enorme, o pessoal não retorna, atrasa a obra. Vem. Eu chego e vou fazer o trabalho. Só que eu não faço o trabalho. Sim. Alguém vai prestar o serviço para mim. Então, quando der errado, você vai falar mal do pedreiro ou vai falar mal da Karen? Da Karen. Simples. Simples assim. Na verdade, ele vai concentrar os problemas em você, né? A resolução dos problemas em você. A resolução, a culpa, o negativo, o xingamento, é tudo você. É tudo você. Então, e o agradecimento dele é o dinheiro que ele vai te pagar. E se pagar, né? Porque tem gente que ainda dá calote. Exatamente. Ainda tem gente no calote, né? É. Então, o que acontece? Eu tomei uma decisão de sair de uma área, de um segmento que me dava bastante lucro, para um outro segmento. Mas eu saí da dependência. Sim. Que eu tinha de que o meu produto dependia 100% de outra pessoa. Mas aí você fala, mas Karen, aqui eu faço uma entrevista e o resto da equipe, eu dependo deles. Esse não é o problema. O problema é que se você quiser, você faz o trabalho dele. Eu não conseguia fazer. Sim. Isso, então, eu estava fazendo um investimento muito alto. Sim. Sendo que eu não tinha. E tem mais um outro problema que a gente tem que lembrar na construção civil. Ninguém cresce hoje para ser pedreiro. Não. Essa é uma profissão que ela desapareceu em qualidade. Então, as poucas pessoas que fazem... Cobram muito caro. Cobram caro, eles vão ter uma agenda muito longa, eles vão demorar e você começa a ficar refém dessa pessoa. Ok? Sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes é muito inteligente você parar um negócio. Sim. Às vezes você tem que parar um negócio. Tem que parar, Eu posso comprar um imóvel e saber que tem um grupo lá que vai fazer para mim uma reforma, ou eu compro, espero, alugo, faço Airbnb. Sim. E eu fico com aquele imóvel. O dia que eu não quero, eu chamo um cara... Já comprei o imóvel, só dou uma pintada e entrego para a pessoa. Então, na vida, nós temos que realmente saber se é momento da gente investir ou parar. E como que a gente sabe nisso? É sempre no financeiro. Entendi. Isso aí é a diferença entre gasto necessário e investimento estratégico? Isso tudo que você falou? Ou tem mais coisa aí? Eu acho que tem mais coisa nessa minha... Porque quando eu estou numa empresa, eu tenho uma imobiliária. Então, gasto é quando eu começo a fazer uma série de propagandas e aquilo ali não está me trazendo nenhum retorno. Eu estou fazendo propaganda em tudo quanto que é farol, eu quero vender aquele prédio, então eu vou em tudo aquele farol. Então, eu quero ser lembrada, mas aquilo ali eu não tenho nem mão de obra para atender, sim, eu não tenho sistema CRM, eu não tenho uma pessoa que vai atender, eu não tenho preparado hoje um stand de vendas. Então, eu fiz uma série de gastos que não vão me dar retorno porque eu não me preparei, eu não tive um planejamento integral de todas as áreas para aquilo ali me dar um retorno. Então, isso é gasto. Investimento eu vou investir nesse momento, mas eu sei que o cliente vai ser atendido, tem um stand, tem uma casa modelo, ele vai poder tomar decisão e eu vou ter retorno do meu investimento. Se eu pego e estou colocando dinheiro em algo que eu não tenho como mensurar o retorno daquilo, isso é só gasto. Sim. Só gasto. Sim. Escuta, quais são os 5 medos que mais paralisam investimentos empresariais? Primeira coisa que a gente sempre pensa. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para isso. Nunca tem, né? Nunca tem. Eu tenho que pagar, não está me sobrando nada. Não tenho dinheiro. Esse é o número 1. Para começar, a gente nem vai começar essa conversa, porque eu não tenho dinheiro para um consultor. Pronto. Aliás, o que você está fazendo aqui? Eu tipo assim, vim aqui passear hoje. Então, não tenho dinheiro. Esse é o número 1. Número 2. E se não der certo? Você vem aqui, promete, fala, diz. E se não der certo? O que vai acontecer comigo? Esse é o número 2. Aí o 3, já sei, já entendi, eu faço isso depois.
Não preciso fazer agora. Agora eu não estou precisando. Agora não estou precisando, eu ainda preciso arrumar umas coisas aqui, eu não estou preparado para isso, então isso também não vai dar. Aí o outro, o quê? Isso é muito caro. Tá maluco? Eu já não tenho dinheiro, não sei se vai dar certo. Eu posso fazer depois. Porque você também não é assim, essa mágica toda. E outra, isso aí tá caro, né, amigo? Isso aí tá muito caro. Então, a última coisa é assim, já entendi, principalmente com inteligência artificial hoje em dia. Sim. Eu não sei nem o que é isso, moço. O que é CRM? Cara, eu ainda estou anotando ali, os caras não anotam ali no papel, vai fazer um CRM. Ou seja, o que as pessoas fazem é que elas dão desculpas. Isso é só desculpa. Sim. Tudo isso que eu dei foi desculpa. 5 desculpas porque as pessoas não investem. 5 desculpas. Entendi. Esse que é o motivo. Dá uns exemplos aí de investimentos que se pagaram exponencialmente. Olha, sem dúvida nenhuma você vê investimentos, se a gente for falar sobre ações na Bolsa de Valores. Sim. O cara comprou uma ação da Amazon. Quando o Jeff Bezos estava vendendo um livro. O que aconteceu com ele? Explodiu, né, de ganhar dinheiro. Você vê que tem um grupo enorme de pessoas que eles ficam o tempo todo tentando prever o que vai acontecer e chega lá, entendeu? Todas as vezes que você investe ou arrisca em algo que ele não é certo hoje, você tem uma chance de um negócio exponencial. Eu comprar ações de um carro elétrico, de um carro voador, de um drone que entrega comida. Qual vai ser o retorno disso? Quando o pessoal começou com o app, você já viu que a gente nunca... Primeiro que a gente não tinha acesso a smartphone. Sim. Aí a gente foi descobrir... Porque eu e você, nós saímos do analógico para o super digital. Então, o que acontece? Todo mundo começou com um telefone. Poxa, só de ter um celular já era uma bênção. Sim. Aí os caras pegaram e falaram, não, nós vamos agora ter o computador, o laptop, você vai fazer sem fio. Como? Então, todas as vezes que você arrisca em um conhecimento que não é público e que ainda não deu certo, o seu pagamento é exponencial. Sim. Por quê? Porque pode dar muito errado, como pode dar muito certo. Claro. Então, é um risco, mas o pagamento é exponencial. Se você está arriscando pouco, nós falamos sobre isso anteriormente. Nós temos um perfil do investidor conservador ou arrojado. Muito conservador, muito arrojado. Então, o que acontece? Ele colocou o dinheiro dele na bolsa. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Sim. O cara colocou na poupança. Constante. Sim. Colocou em papéis do governo. Constante. Bitcoin. Exatamente. Daí Cansou de você ganhar está esperando ter. Você vai lá e coloca o seu dinheiro na poupança. Karen, você mentiu. O meu rendimento não foi exponencial. Cara, é poupança. dinheiro. Poupança. Pô, mas o Bitcoin, mas aí as ações, isso. Então, para você ter um crescimento exponencial, você também está colocando o seu risco nessa mesma direção. Entendi. Aí, vamos falar da metodologia Wisdom, né? Como é que ela ajuda as decisões de investimento? Eu acho que dinheiro é algo que você tem que ter muita prudência. Sim, sem dúvida. Se não, o povo é maluco, vai lá no shopping, compra sem poder pagar. É, Faz dívida, divide em 12 vezes, vira 24. bota no orçamento. Usa o dinheiro do cheque especial. Isso não é prudência. Não. Isso não é prudência. Então, eu acredito que para você é muito importante, na nossa teoria Wisdom, o que nós falamos? Você tem que tomar uma decisão e você tem que filtrar essa informação. Você tem que ter um parâmetro para que você acerte o máximo possível. Então, você está agora aqui na sua empresa e você tem que fazer um investimento. Ou será que é um gasto? Então, qual pergunta você faz? W, workforce. As pessoas vão atender o meu cliente? Eu tenho capacidade para essa demanda? E
integridade. Quando eu estiver vendendo ou investindo, eu estou sendo justo e honesto. Isso é para o bem das pessoas que estão comprando ou oferecendo o serviço. Wes, estrategicamente, é momento? A gente está ouvindo falar de crise, a gente está falando de aumento, a gente está falando de tarifaço, a gente está falando disso. É momento para eu contratar? Tem que ter estratégia. Claro. Desenvolvimento. Se você fizer só o que você sabe no mundo, andando a 1000 quilômetros por hora, chamado inteligência artificial, e você não investe nada em conhecimento, nem seu, nem da equipe, nem equipamento, você tem quanto de chance para ficar para trás nesse mundo? Aí você tem a otimização. Essa sala, quantas horas eu posso? Como é que eu gero negócios para trazer que essa sala ela fique alugada o máximo possível? Sim. Comigo ou com outras pessoas? Porque esse bem aqui, ele tem potencial, mas ele está inutilizado. Então, Subutilizado. Subutilizado, obrigada. Obrigada por isso. Então, ele é subutilizado. Porque eu poderia usar 8 horas por dia, estou usando 3. Sim. Como é que eu faço com que isso seja otimizado? Eu tenho uma máquina, eu estou produzindo botão. Eu tenho matéria-prima para produzir botão por quanto tempo? Eu já tenho agendado no meu cronograma comprar mais matéria-prima para que essa máquina não pare. Eu tenho matéria aqui, mas daí eu não vendi. Sabe a bolacha? O biscoito, né? Da Tostines, porque vende mais ou vende mais porque ele está sempre fresquinho? Então, você fica no ovo e na galinha. Então, isso é otimização. E como é que você multiplica? Tudo isso é a nossa teoria ao falar sobre o dinheiro. Dinheiro, ele exige precaução, ele exige cuidado, ele exige planejamento, ele exige que você faça 1000 vezes essa pergunta para que você não erre. Porque você não sente que você perdeu tanto o seu tempo, Sim. mas você sente que você perdeu muito dinheiro. Vou te dar um exemplo crucial entre Estados Unidos e Brasil. Eu estou nos Estados Unidos há 25 anos. Então, qual é uma diferença gigante entre pessoas efetivas e trabalho no Brasil e lá nos Estados Unidos? É o parâmetro. Nos Estados Unidos, você trabalha por hora. No Brasil, você trabalha por mês. Se você sentar lá no meu escritório e ficar 8 horas e você não produziu nada, como é que eu me sinto? Mal, né? Eu estou te pagando 10... Vamos fazer conta de padaria, simples. Eu estou te pagando $10 por hora. Ganhar $100 na moleza. $80. $80. Então, eu pensei, nossa, eu perdi $80. Mas quando eu coloco o parâmetro de um mês e eu te paguei $100 vezes 30 dias, eu te paguei 3 mil em 30 dias. 3 mil, 30 dias. Então, o que você faz? O cara não fez hoje, mas ele vai fazer amanhã. Ele não me entregou hoje, mas ele vai entregar amanhã. Hoje ele fez um pouquinho. Amanhã ele entrega de novo. Não tem parâmetro, né? Ou seja, o que você fez? Ele tem que produzir todos os dias para pagar o 3 mil. Só que fica uma cultura de que não é tão ruim assim, né? Porque no final do mês, o que eu espero? Então, quanto mais ele poderia produzir para você, se ele estivesse equilibrado, ajustado, treinado, com as melhores ferramentas, ele produziria todo dia, não algum dia, em 30 dias. Isso faz diferença, todo mundo. Não, claro, mas o povo aqui é para vagabundo. Não, é você que não sabe administrar seu negócio. Não tem nada a ver com a pessoa. O funcionário, ele está ali e ele não quer perder o trabalho. Não. É você que tem que saber mandar esse negócio direito. Simples assim. Exatamente. E tem uma coisa que é interessante também, né? Quando que você tem que desinvestir num negócio, por exemplo? Que é importante também, né? O que Ou é muito complicado isso?
Eu acho que você tem que entender muito do universo Sim, todo ao seu redor. claro, você tem que né? entender o teu negócio principalmente. Uma das coisas que algumas pessoas elas perdem muito é porque elas estão fazendo bem um telefone. Lembra a Motorola? Lembro. Eu tinha o Motorola Razr. Razor, Nossa, o que mais vendeu no mundo até hoje. Tá fantástico. Eu me senti a última bolacha do pacote. Tava lá em Boston e eu andava com meu Razr para todo lugar. O que aconteceu com a Motorola que a Apple e a Samsung pegou todo o mercado? E hoje a proporção é tão pequena deles. Todo mundo tirava. Você não pensava que você não ia ter uma máquina fotográfica quando você fosse viajar. E como é que você perdeu esse mercado todo, a Fuji, a Nikon e todo mundo? Como é que isso foi acontecendo? Porque você falou, como é que você desinveste? É porque, na verdade, você começa a perceber que nós estamos um mundo em movimento. Sim. E faz parte do seu investimento e o desenvolvimento trazer novos produtos. Então, nós estamos aqui com um produto que ele é câmera, que ele é telefone, que ele é calculadora, ele é bloco de notas, ele é computador, acesso à internet. Então, o que aconteceu com todos esses mercados que perderam share, que perderam oportunidade. Perderam mercado. Perderam fatia do mercado, assim que fala em português. Fatia do mercado. Porque eles não se reinventaram. É como se todo mundo gostasse de usar o paletó preto e eu não vou mais fazer o paletó bege. Porque ninguém está comprando. Então, eu aprendi isso de uma pessoa lá em Orlando, a Mônica. Ela hoje é corretora e foi muito interessante. Ela foi editora da Abril por 20 anos. E daí nós estávamos falando sobre revistas, sobre celebridades, nós estávamos falando sobre o custo de um ator ao cobrar ou fazer uma propaganda para a empresa. E ela falou assim, mas a Abril, ela cria a celebridade. Aí eu falei, como assim? Karen, se eu chamar o Antônio Fagundes, é um preço. Mas se eu pegar o Miguel e começar a colocar ele na capa de todas as revistas... Ele vira celebridade. Ele vira celebridade. Aí ela falou isso para mim. Quando você quer ter um custo baixo, você inventa tendência. E o que é hoje o que nós vendemos? O que nós temos? Eu nem sabia... Quando eu falo com a minha filha, que tem 17 anos... Ela fala, mãe, vamos ali na loja. Nunca ouvi falar da loja. Sim. Eu não sei que maquiagem. Eu estava em Londres em abril desse ano. E ela falou, mãe, você vai lá buscar um vestido para minha formatura. Eu, como assim? Lá na Charlotte, não sei do quê. Quem? Não tenho a mínima ideia. Eu só fui lá buscar, ela comprou online e tal. Eu só fui lá, enfiei na mala e trouxe. Ela ficou linda. Bom para ela. Sim. Pesquisou, identificou e sabia. Se fosse eu ia onde? Ia na Macy's. Na Macy's, Eu vou ali na Macy's, entro e saio. Na Harrods, lembra? Exatamente. Então, como que essas pessoas chegaram na Isadora para Isadora me fazer ir lá buscar um vestido? Porque elas identificaram um potencial, elas investiram naquilo, criaram conteúdo e foram lá. Se você ainda está usando aquela metodologia de carro de som na rua... Não, esquece. Para vender camiseta, a Hering se reinventou. As Havaianas se reinventaram. Lembra que a gente tinha? O que era a Havaiana? Branca, com um negócio ali. O que hoje a Havaiana é? Ela é uma tendência, ela é um ponto. Você gosta daquilo. Virou um estilo. Aquilo é um estilo. A Hering fez a mesma coisa. Então, se a empresa não se reinventar, pode diminuir o investimento, porque... Toda empresa, é muito importante que o pessoal saiba isso. Toda empresa passa por 4 fases. Isso é muito importante e o dinheiro está nisso. Número 1, você teve uma ideia. Então, está todo mundo, ideia, legal, vamos fazer esse óculos. Esse óculos, ele vai ter câmera, ele vai conectar com a internet. A Ray-Ban e a Meta estão fazendo isso. Esse óculos, ele é fantástico, teve uma ideia. E daí você vai para a segunda fase, vamos desenvolver essa ideia.
Como é que ele vai funcionar? E se a pessoa pegar, e se não tiver internet, ela precisa de Wi-Fi? Ela liga no telefone dela? Então, você começa a desenvolver a ideia. Pode ser que essa ideia vai para lugar nenhum. Porque faz um tempão que eles estão tentando fazer uma coisa fantástica com esse óculos da Ray-Ban, com a Meta e o Google. Eu imagino se não fica tonto, né? Pega aqui, começa a ver, eu estou tentando andar e o cara pega, eu tenho que ler a mensagem. Eu acho isso uma loucura. É a minha idade, eu já sei que para mim é esquisito. Então, eu peguei isso daqui. A minha terceira fase é, ou eu vou expandir, ou eu vou bombar, ou eu entro na quarta fase, que é fechar a empresa. Porque isso aqui não deu certo. Então, você tem que ter essa sensibilidade financeira para saber em que momento está. Vou te dar um outro exemplo que aconteceu comigo. Eu saí do ramo imobiliário e fui fazer investimentos em casas modulares. Eu conhecia a construção, eu sabia a planta e eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Criei a empresa Neobio Technologies, Neobio Power Technologies. Ela existe e ela está ali. Comprei um terreno em Catanduva. Comprei o terreno em Catanduva. Isso foi aqui? É isso agora, recente. E eu comprei esse terreno, 1.400 metros. Então, eu sabia que eu ia eu já ia pré-fabricar a casa, ia montar Lego aqui, tranquilo. Então, o que eu faço? Eu desenhei, desenvolvi, coloquei, escolhi, falei com pessoas, comprei o terreno, fui na China, fiz tudo o que eu precisava fazer, ok? E você me perguntou, Karen, quando é momento de desinvestir esse negócio? Comprei o terreno, 1.400 metros, calculei quantas casas modelo eu teria. Quando eu estou trazendo para cá, coloca a variação do dólar, coloca o Trump me ajudando, coloca os impostos do Brasil, sim, coloca Deus sabe lá no que vai dar esse negócio, mas eu ainda conseguiria colocar isso aqui. Só que eu ia morrer na praia. Sim. Porque eu ia ter que ter, no mínimo, um sócio, muito dinheiro ou alguém que vai falar igual você falou no outro dia, no outro podcast. Se alguém quiser comprar isso aqui, vai lá, vai na fé, compra. Então, o que acontece? Se eu faço todos esses cálculos e eu investi em arquiteto, em engenheiro, eu fui na China, eu falei com fornecedor, eu falei com marketing, eu paguei logo, eu paguei para fazer... Né? A empresa ela está toda pronta. Mas eu ia morrer na praia. Porque eu tinha que ter ainda capital para propaganda, sim, para funcionário, custo fixo, custo variável, pagamento de impostos. Todas as vezes que eu compro, eu preciso pagar à vista para depois vender financiado. O cliente depende da Caixa Econômica. Então, o que eu resolvi fazer? Desinvestir. A ideia existe. Se eu encontrar uma pessoa entre muitos lugares que eu vou e o caminho que eu tenho um projeto completo e eu sei exatamente quanto que é. Mas nesse momento não é viável. Não é viável. Porque eu vou morrer na praia. Então, não é sobre o seu ego. Eu fiz, agora eu vou e vai ter que dar certo, porque eu tenho que provar para o universo, sim, que eu sou bom nisso aqui. Aí ferrou. Cara, se você fizer isso... Você reza. Não é a vergonha. Pô, eu falei para tanta gente. Exatamente. É ego, é vaidade. É ego, é vaidade. Todo mundo viu. Mas mudou de novo? O seu LinkedIn disse. O pessoal falou isso para mim. Eu falei, cara, você vai passar dia 1º pagar minhas contas? Exatamente. Eu tenho que saber quanto tempo que eu vivo e se isso é prudente. Então, para você abrir hoje uma loja na Amazon, no Mercado Livre, você tem dinheiro para estoque? Por quanto tempo? É competitivo? Você consegue vender em outro lugar? Isso é a pergunta. Eu estou gastando ou eu estou investindo? Exatamente. Eu peguei um estoque enorme e coloquei lá e não vendi.
Não vendeu por quê? Porque você estava achando que você ia colocar todo esse óculos e a Amazon ia vender para você. O Mercado Livre ia vender para você. Só que você não sabia que junto desse óculos tinha mais 105 companhias vendendo óculos? Exatamente. E que daí... elas investem mais do que você no digital, que a gente vai ver em outro podcast. Outro dia. Então, como é que a gente faz? Isso foi gasto ou foi investimento? Entendi. Bom, nosso tempo já foi. Já foi. Já. Tá tudo bem. A gente fala mais outro dia. Tá bom. Muito obrigado por seu tempo hoje de novo, por sua agenda. E a gente vai ficando por aqui. Tá bom? Obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, jornalista, e eu te vejo no próximo episódio do Via Global. Até lá.